Fala galera, beleza? Quem estiver chegando aí no canal e não for inscrito, se inscreva e curta, compartilha e ajuda a gente a criar conteúdo pra vocês, beleza? Tamo junto aí hoje nessa empreitada. Eu vou bater um papo com vocês aí relacionado a um projeto novo que vai chegar no canal e vou contar alguns pontos assim pra vocês interessantes. De plano de fundo hoje eu consegui emparelhar os dois, fazia uns tempo que eu não via essa cena, então eu consegui. Deixei os dois carros bem na posição que me agrada. Vamos pegar de fundo aqui, vou sentar porque senta que lá vem história, né? Bom, um dos últimos vídeos aí foi explicando sobre o Corsa Azul. Na realidade está sendo, na realidade está sendo gravado no mesmo dia, mas eu queria compartilhar uma novidade com vocês que eu consegui realizar um desejo meu. Ainda não está finalizado porque na realidade o carro ainda não chegou, né? Deixa eu pegar ele aqui, o celular aqui. Aí. O carro ainda não chegou, mas é interessante compartilhar com vocês porque é algo que eu tinha um desejo há muito tempo assim, coisa de um ano. Eu vinha procurando um Corsa para fazer placa preta, né? Então assim, só que sempre um projeto, somente nesse último ano, 2023, que foi um ano bem corrido para mim, eu nunca conseguia arrumar um carro para placa preta, um 93, que estava no ano passado, 2023. Então assim, eu vim procurando bastante, tive uma oportunidade lá para dezembro, dezembro de 22, uma coisa assim, se eu não me engano, que era um 93/4 azul. Porém, assim, a pessoa estava na praia, a pessoa era aqui de São Paulo, mas ela estava na praia, não conseguia me mostrar o carro a tempo, fez vídeos do carro lá na praia, tudo, pô, me interessei. Mas na época ali eu acabei optando por não seguir, porque esse carro originalmente ele era um azul Raidin, que é o azul liso, e ele estava pintado com azul claro, tipo o azul Nice da Volks. Então assim, foi um ponto que eu não curto, cara. Muito carro que tem que desmontar a mecânica para pintar, etc. É uma opção minha de trabalho. Na realidade, não é nem questão só de opção, é questão de espaço e tempo, né? Então eu acabei abrindo mão dele e deixando de lado. E aí, nesse tempo, acabei vendendo o pequeno no final do ano, comprando o Champ, que também era um desejo. E existe uma coisa que se chama destino automobilístico, ou destino. É puramente Deus mesmo, né? Que, por exemplo, eu tinha um puta desejo de comprar um champ verde. Eu nunca consegui comprar um champ verde e nem imaginava que compraria um azul. Comprei o azul. Pouco tempo depois de ter comprado o azul, me aparece uma oportunidade de comprar um verde, mais ou menos na mesma época ali, mas já estava com o carro pago, tudo, não dava para seguir. E aí um dos outros planos que eu tinha em mente era de montar um outro Piquet. Logo na sequência ali que eu vendi o Piquet na época, um seguidor me acionou dizendo que tinha comprado um Corsa Piquet e se eu não tinha interesse de comprá-lo. Eu tinha acabado de comprar o Champ. Na realidade, assim, eu tinha comprado o Champ, tinha comprado aquele branco com GL e eu vim ali tava corrido e tal, mas falei, pô, não sei se dá tal. Enfim, na época esse carro acabou não dando certo também, esse Champ, porque ele tinha. Eu não compro carro de fora de São Paulo se não tiver no nome da pessoa. Não só dentro do estado, né? Não só fora do estado, dentro do estado também eu evito comprar carro que não esteja no nome da pessoa. E na época esse Piquet acabou assim, dando uma distorcida um pouco na ocasião, porque ele estava no nome do leasing, uma coisa assim, e eu acabei desdenhando. Pouco tempo depois, quem comprou foi quem me acionou, que se eu não tinha intenção de comprar, acabei vendo o carro, vi que era placa, falei, pô, beleza, né? Quem sabe, né? Aí optei por terminar de tocar o Champ, que na realidade já tá há uns dias já, né? Porque tá desde outubro comigo. E aí eu peguei e falei, quando eu tiver grana eu dou um toque pra você. E aí a coisa de janeiro ali, eu chamei eles para conversar, para ver se ele ainda tava com o carro, ele ainda tava, e pedi para ele que ele segurasse o carro para mim até eu sair de férias. Aí acontecem algumas coisas assim que são meio. É o que eu até disse que é a questão do destino.
Esse carro já quase tinha sido meu, porém, ele... Cara, sem brincadeira, a gente tá no dia 18 hoje. Eu tinha combinado com ele que dia 14 eu iria ver o carro. Eu não queria comprar o carro sem ver pessoalmente, porque eu tinha visto no vídeo alguns pontos de corrosões que iriam aumentar muito do meu tempo, ia dar um pouco mais de trabalho. Eu optei por não pegá-lo, né? Sem ver. E aí, pasme. Durante a semana eu vim em negociação com alguns carros, vendo e tal, mas tava palavrado de viajar pro Rio para poder ver esse carro lá. E aí, sábado passado, dia 11, né? Ele me avisa, 3 dias antes do dia de buscar o carro e ver o carro, ele me avisa que não consegue, que não deu para segurar, que alguém cobriu minha proposta e acabou vendendo. Pô, aquela sensação ruim, né, cara? Fui até cochilar com a raiva do caramba. Falei, pô, meu, queria fazer meu par raro. Por isso que em algumas publicações eu falava sobre o par raro. O par raro seria o Piquet e o Champ, um Piquet e o Champ. E o Quase GSI, pô, tava tranquilo, né, cara? E a minha intenção era até tentar capitanear fundos para conseguir comprar o placa preta. Mas enfim, eu sei que acabou dando errado. Durante essa semana, durante esses dias de questão de negociação, eu perdi um carro bem próximo de casa, que era um desejo meu também, mas não era nada de especial, era um carro mais para fazer giro mesmo, assim como foi um cinza que eu peguei esses dias. E aí, beleza. Só que aí nesse meio tempo eu me recordei de um carro que eu tinha mandado mensagem para a pessoa em dezembro. Eu vi o anúncio, mandei aquele clássico do Marketplace, né? Olá, esse ainda está disponível? Sim, boa, em dezembro. E o anúncio tinha reduzido o preço já umas 2, 3 vezes já. E pô, cara, todos os que eu tentei não deu certo. Então e aí, né? O que a gente vai fazer? E aí eu peguei e mandei mensagem pro cara, se ele ainda, pô, tem o carro ainda aí, cara? Porque agora eu tenho dinheiro, agora eu posso comprar. Aí de pronto ele me respondeu, já me passou o WhatsApp dele, a gente começou a conversar, eu liguei, vi que era uma pessoa de bem, uma pessoa íntegra e tal. Falei, pô, vou dar prosseguimento. Marcamos pro dia seguinte fazer uma videochamada para poder estar vendo o carro, no dia seguinte, conhecido como um domingo, pra mim poder ver o carro no vídeo e marcar de ir pra lá pra ver o carro, em outro estado, outra cidade. Depois eu revelo, talvez, quem acompanha na rede vizinha sabe qual que é o estado, porque eu fiz algumas publicações. E aí ele acabou que a gente, no domingo a gente conversou, eu fui trabalhar, acabei não retornando no domingo, porque eu tinha que fazer uma pesquisa mais detalhada. E aí na segunda-feira, quando eu cheguei do serviço, eu entrei em contato com ele, falei, até comentei com a minha esposa, falei, eu vou fechar logo esse carro aí, cara, porque tentar fechar, porque, pô, tá difícil, cara. Eu tenho um péssimo costume de ser uma pessoa que gasta pra caramba. Então, por exemplo, se eu não investir o dinheiro, em 2 dias eu gasto horrores. E aí, beleza, eu acabei fechando com ele, entrando em negociação, fechando, paguei o carro e falei, eu vou no feriado ver, né, na quarta-feira ver, que minhas férias começou na quarta. E aí, quando eu me dei por mim, eu falei, pô, vou gastar 600, a minha ideia era ir e buscar o carro, lógico, né? Mas, cara, 600 quilômetros, um carro que a gente não conhece, assim, eu acho imprudência, sabe? Ir buscar sem conhecer o carro. Que pode ser que saia muito mais caro, né? Como sairia. Então, assim, eu acabei conversando e entrando num comum acordo que eu não vou gastar esse dinheiro de ir pra lá, porque minha ideia era ir pra lá, ver o carro, carregar o carro para onde a cegonha iria retirar e voltar para São Paulo. Então, quer dizer, eu ia estar gastando a passagem com comida, etc, lá na região, para algo que eu não ia nem trazer o carro. Então eu acabei tomando a opção de não ir buscar ele, né? Sendo assim, fechei com a cegonha e tal, combinei com ele para ele entregar, e assim foi feito. Então assim, esse carro ele está em trânsito hoje, né? No momento de gravação desse vídeo ele está em trânsito, ele está com a previsão de chegar amanhã. Seria para me gravar um vídeo já falando sobre ele já só quando ele já estivesse aqui. Mas eu vou adiantar um pouco também, porque eu sou ansioso, eu não consigo deixar de falar para vocês. E um pouco da história desse carro, ele tem um pouco a ver com isso aqui. Ele é um Corsa para ser colocado placa preta, 94, né?
E aí, assim, quais são as paradas interessantes? Ah, vou dar spoiler ainda do vídeo. Adesivinho da Toca do Corsa para quem quiser, disponibiliza. Então ele é um Corsa 94, apto para colocar placa preta. Qual que é o diferencial dele? Ele tem um diferencial, sim. Então quem chegar até essa parte do vídeo aqui já vai, quando vê a publicação sobre o carro, já vai saber do que se trata ele. Mas eu vou ir andando aqui falando um pouquinho que eu vou pegar um negócio. Então assim, é um Corsa 94. Então ele é um carro apto para receber placa preta. Pontos que me chamaram a atenção, muito, a cor. Eu acho que carro para receber a placa preta, principalmente o Corsa, que pra gente, ele não é um carro antigo, ele ainda é um carro atual. Ele tem que ter as cores diferentes, na minha opinião, tá? Lógico que o critério da placa preta é a idade e o estado. Mas, por exemplo, acho que para ornar e combinar legal, ele tem que ter uma cor chamativa, como por exemplo os azuis clarinhos, que são cores metálicas na sua maioria, verde clarinho, vermelhinho, esse tipo de cor. E eu acabei mirando é igual eu falei sobre o Champ, mirei no Champ verde, comprei o azul. Mirei no Piquet novo, tava pegando um outro Indy. E aí pro placa preta eu gostaria de pegar um azul clarinho, porque era uma opção minha, ou azul liso, semelhante com esse azul do Piquet, do Champ, mas eu queria pegar um azul clarinho, que era um desejo. E tem uma cor que eu não curto verde, é uma cor de carro que eu não acho linda. Mas para este caso eu acabei encontrando um carro que não era necessariamente a cor que eu desejava, mas é uma cor que é bonita. Quem viu as publicações na rede vizinha viu que é um Corsa verde, então um Corsa 94 verde. Já começamos a dar pistas. Corsa 94 verde. Diferencial, ele é um 93/94, então ele tá dentro ali da produção, pré-produção do carro, né, de entrega. Lançamento é em fevereiro de 94, então ele é um carro que ele tá na pré ali. E quando eu vi esta revista, foi onde eu me inspirei para comprar esse carro. Por que eu falo isso? Porque isso aqui é um verde, tá? Parece um azul, mas é um verde. O vídeo distorce um pouquinho. Eu falei, pô, mano, um Corsinha verde e tal, vai ficar legal fazer. E aí comecei a pesquisar na época, questão de 10 dias atrás, identifiquei essa revista, falei, pô, que legal, cara. Corsinha verde, o Indy e tal, isso aqui fala do lançamento, isso aqui é da edição de janeiro, então ainda tá falando do carro antes de lançar. Falei, eu vou comprar ele. Aí eu acabei comprando, então ele tá chegando aí pra gente. E o que de diferente ele tem? O que ele tem de diferente, basicamente ele é um Corsa 93/4, dentro daquela série de produção entre os carros pré-produção. Porém, ele é o número de chassi 0028. Significa que ele é o 28º Corsa produzido. Quer dizer nada? Talvez. Um outro ponto interessante dele, o motor dele, número de série é 14. Então a gente tem uma tabela que a gente pesquisa sobre esses carros, principalmente no lançamento dele, que dá o número de chassis e tudo. Pô, bateu certinho. E aí o outro ponto, ele é o segundo Corsa verde fabricado no Brasil. Exatamente. Ele é o segundo carro Corsa pintado de verde que foi fabricado no Brasil. Não sei se foi pintado, segundo pintado na sequência de pintura, etc. Mas ele é o 28º carro. O terceiro carro pintado, número de chassi 03, era verde. Porém, ele já foi baixado. Segundo, talvez até pela própria GM. Então significa que esse Corsa que eu comprei, ele é o Corsa verde mais antigo do Brasil. E vai receber placa preta conforme o meu desejo. Legal, né? Ai, ai. Então assim, eu fiquei bem contente com a compra porque ele tinha pontos que me interessavam bastante, assim, né? Ele é um carro que ele tem bastante pontos ainda originais. A princípio, pelo que eu vi,
pelo que eu vi, ele tem pontos de pintura original, e alguns itens me chamaram bem a atenção, como por exemplo as lanternas traseiras dele ainda é original, elas são made in Espanha, lacradinha em frente e traseira, tal. Eu tenho coisas para fazer muito na parte interna dele, que ele veio descaracterizado, principalmente a parte interna. Então assim, mas eu acho que vai dar um projeto legal, porque era um desejo que eu tinha de fazer um Corsa placa preta com um custo, e aí calhou que vai ficar um custo de reparo um pouco menor, porque na realidade vai ser mais pintura e tapeçaria que vai ter que ser feito. Ele tá vindo com os faróis diferentes, mas faróis eu tenho um par de Lucas guardado. Pelo que eu vi naquela revista original dessa época do lançamento, ele era Valeo, Lucas é 95, mas vai acabar dando certo. Então seria isso aí. Queria bater esse papo, contar pra vocês, eu não aguentei. Quando o carro chegar, vai ter um outro vídeo. Então quem chegou aqui até o final dessa parte do vídeo aqui, já vai ter ouvido falar quais são os pontos do carro. Então assim, minha ideia não é vender de pronto, mas provavelmente, lógico que algum dos três eu vou ter que vender. Então assim, a minha intenção é vender o Champ e o Verde ao mesmo tempo. Vender o Champ e o placa preta ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu preciso da grana em breve. Então seria isso. E assim, um ponto que eu queria chegar com vocês, eu preciso de e aí é um pedido de ajuda. Eu sei que eu devo bastante nessa parte de criar conteúdo com frequência, mas eu preciso de ter um pouquinho mais de engajamento por parte da galera. Porque é um custo muito alto para ser feito o reparo. Lógico que eu gasto e fica para mim o custo, né? Mas seria interessante se tivesse uma participação um pouquinho maior, principalmente naquilo que vocês podem me dar, que é views, curtida e inscritos. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Quem chegou até o final do vídeo já sabe qual é o novo carro. Então tamo junto aí, beleza? Valeu, curta, compartilhe e se inscreva e nos ajude. Valeu, tchau, tchau.